Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 6, Uma linda história de amor. Autor Pedro Donk. Título da semana 3, As palavras finais de Paulo aos Colossenses. Quarta-feira, ler com oração 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Os exemplos de Moisés, Jeremias e Paulo. A história de Moisés é um bom exemplo sobre as escolhas de Deus. O próprio Senhor o escolheu, mas havia outras pessoas que desejavam assumir a liderança do povo de Deus, entre elas Miriam e Arão, seus irmãos, Números 12:2. Moisés era considerado o homem mais manso da terra e certamente não partiu dele a decisão de ser líder, pois isso compete a Deus. Por essa razão, o próprio Senhor assumiu a defesa de Moisés quando questionaram a liderança dele, versículos do 6 ao 8. Moisés, um hebreu, foi adotado pela filha de Faraó, por isso recebeu a melhor educação da época. Apesar de toda a cultura adquirida, aos 40 anos de idade, Moisés matou um egípcio que maltratava um hebreu. Quando o fato chegou ao conhecimento de Faraó, Moisés fugiu para o deserto de Midian, Êxodo capítulo 2. Nesse novo ambiente, ele passou 40 anos ouvindo somente os balidos dos rebanhos e todo o seu aprendizado tornou-se inútil. Justamente nessa condição de incapacidade, Deus o chamou. Aos 80 anos de idade, Moisés deparou-se com uma sarça ardendo em fogo. Provavelmente aos 40 anos, acreditaria que o fogo necessitava da sarça como combustível. Mas agora, longe da educação egípcia e na maturidade dos 80 anos, Moisés percebeu que a sarça era apenas um suporte para o fogo, um canal, como nós somos hoje, para o rio da graça fluir, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Nessa passagem há também o comando de Deus para que Moisés retornasse ao Egito e resgatasse o povo de Israel da escravidão. Mas esta foi sua reação. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo capítulo 3, do versículo 5 ao 11. Geralmente, o vaso escolhido não se julga capaz. Temendo que o povo questionasse a respeito do Deus que o enviara, Moisés quis saber qual era o nome do Senhor. Ele respondeu-lhe: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Versículo 14. A Moisés, Deus revelou seu nome, YHWH, ou Iavé, e a Abraão, Isaque e Jacó revelou-se como El Shaddai. Êxodo capítulo 6, versículos 2 ao 3. Essa foi a primeira vez que Deus revelou seu nome ao homem. Mesmo diante da evidente escolha divina, Moisés ainda se sentia incapaz. Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Êxodo capítulo 4, versículos 13 e 14. Apesar da eloquência de Arão, Deus havia escolhido Moisés. Aqui novamente confirmamos que a escolha é sempre de Deus. Experiência semelhante ocorreu com Jeremias. Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 10, que foi consagrado por Deus para ser profeta às nações, porém disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Versículo 6. Deus então disse que colocaria suas palavras na boca de Jeremias e que ele não precisaria preocupar-se. Um profeta não fala suas próprias palavras, mas deve transmitir o que o Senhor lhe puser na boca. Em sua liberdade natural, o homem faz suas escolhas. No plano celestial, as escolhas estão nas mãos de Deus, a nós cabe ouvir seu falar. Sendo assim, não podemos exaltar o homem, tendo preferência por um ou outro pregador.
Deus é quem faz sua obra. Na Epístola aos Filipenses, Paulo afirma que muitos se sentiam estimulados a falar a palavra de Deus diante do exemplo de Paulo, que perseverava apesar dos sofrimentos e perseguições, capítulo 1, versículo 14. Porém, havia aqueles que proclamavam a Cristo por inveja e porfia, versículo 15. Era como se dissessem que não concordavam com o falar de Paulo, pois tinham outra interpretação. Todavia, quem fala por Deus não expressa sua própria interpretação, pois somente pode dizer o que Deus quer. Falar diferentemente produz apenas discussões e prejudica a edificação do corpo de Cristo. Por isso, Paulo rogava por súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo, versículo 19. Vemos aqui a importância de orar a favor de quem fala por Deus. Em seguida, Paulo confessa que partir para o Senhor seria incomparavelmente melhor, porém reconhecia que deveria permanecer por causa da igreja. Fica claro que Paulo não tinha ambição de falar por Deus ou de ocupar uma posição ambicionada por muitos. Realmente seu objetivo não era a glória dos homens, mas desejava ser fiel ao Senhor e desempenhar bem seu papel. Igualmente devemos desempenhar com fidelidade a função que o Senhor nos entregou. No tocante ao falar de Deus, a boca do corpo é coletiva. Começa em Paulo, que recebe a revelação e fala inspirado pelo Espírito Santo. Daí homens fiéis e idôneos transmitem seu falar. No corpo de Cristo temos diferentes membros. Uns são boca, outros nariz, mãos, pés, etc. Cada um cumpre sua função. Ninguém está aqui por opção própria, foi Deus quem nos escolheu. Desse modo, precisamos honrar cada irmão na função em que se encontra, pois a escolha é de Deus. Pergunta de hoje: o que Moisés, Jeremias e Paulo têm em comum? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.